Uma honra a gente poder falar do amor do Senhor na vida da gente, né? Glória a Deus. Somos falhos, carentes, pecadores, mas contamos sempre com o amor e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui porque existe um Deus que cuida de nós. Nós estamos aqui porque o Senhor, o Espírito Santo nos trouxe. Porque de nós mesmos nós não somos nada. Nós somos pó e ao pó voltaremos. Nós somos falhos, carentes, pecadores, totalmente dependentes do Senhor. E o clamor que a gente faz nessa noite é que o Senhor derrame alimento sobre cada um de nós. Porque nós não somos dignos, nós sabemos que não somos dignos. Mas na presença do Senhor nós temos a certeza de que somos muito mais do que vencedores. E é confiante nisso, é confiando nisso que nós vamos compartilhar o alimento que o Senhor preparou lá na eternidade para nossas vidas, para os nossos corações, em nome de Jesus. É um texto pequenininho, em Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 26. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Versículos 23. 3:23, capítulo 3, versículo 23 a 26. Amém? Amém. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades. Às vezes é saúde, é casamento, é um vício, é os filhos, é um desemprego. Existem N formas de nós passarmos lutas. Por que o Senhor permite as lutas? Porque Ele nos ama. Deus não ignora a nossa dor em momento nenhum. Mas nós ignoramos a Deus. Porque quando estamos felizes, quando não estamos passando por lutas, por dificuldades, numa festa, ninguém se lembra de glorificar a Deus. Então essas lutas vêm, estão sob o controle, o domínio perfeito de Deus. Deus tem o total domínio das nossas lutas, Deus tem o total domínio daquilo que acontece com a gente. Porque muito antes da gente sair do ventre da nossa mãe, Deus já tinha escrito lá na eternidade tudo porque nós iríamos passar. Nenhum momento, nenhum segundo da nossa vida se repete. Não existe um único segundo igual nas nossas vidas. Nenhum segundo se repete. Para analisar, para vocês perceberem. Agora mesmo eu estava falando, passou uma sirene. Nunca mais vai acontecer este momento. Nós estamos sentados nessa mesma posição, nesse mesmo lugar, a Neide com a mão ali no cabelo, a irmã Geni com a Bíblia aberta ali, o pastor. Esse momento não vai acontecer de novo. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Nada que acontece na nossa vida é por acaso.
As lutas vêm para nos experimentar. Ele quer que você experimente o amor e a paz que ele tem para te dar. Mas o homem foi criado para ter um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento igualzinho a gente chega perto de uma pessoa e conversa. A gente chama pelo nome. É assim que Deus quer ser tratado por nós. Um relacionamento íntimo. Senhor, eu pequei. Olha, Senhor, eu fiz assim, assim, assim. Senhor, olha, eu estou muito feliz porque aconteceu assim, assim, assim. Senhor, muito obrigada porque aconteceu assim, assim, assim. Senhor, eu vou ali, vamos lá comigo? A gente não chama colega, não chama vizinho? A gente não conta para o amigo, a gente não conta para o colega? Deus quer isso de nós. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele, porque Ele tem intimidade com nós. Ele tem essa intimidade. O Senhor quer esse relacionamento, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E com isso estamos separados de Deus. Romanos 3, 23. Como resultado, sofremos o afastamento de ter buscado a salvação pelos nossos próprios meios, porque o homem é assim. Ele está passando por uma luta, por uma dificuldade. Primeiro ele vai lá e tenta resolver. Ele vai lá e chora com o vizinho, chora com o irmão. Aí depois, ele vai lá e ora a Deus. Normalmente não é assim. Não é mais fácil assim. Ô fulano, você não pode me ajudar, não? Eu estou precisando de um emprego. Olha lá na firma onde você trabalha, se você não arruma um negócio lá para mim, só. Deus preparou para você uma porta que está aberta, escancarada. Mas você foi lá pedir para o outro que nem porta lá tem, nem janela. Aí quando você faz a coisa certa, você vai para os pés e diz, ô Senhor, eu estou passando necessidade. O Senhor tem misericórdia de mim. Aí o Senhor fala assim, agora você fez a coisa certa. Porque na luta, a gente busca o Senhor. Até na nossa vida, a experiência que a gente tira é da nossa vida. Presta atenção para vocês verem. Quando vocês estão bem, fazendo churrasco, comeria, viagem, quantos amigos nós temos? Ô, gente, vamos viajar? Vamos alugar uma van? Opa, tô dentro. Ó, fulano, não esquece de mim, não. Se você esquecer de uma pessoa que você viu, marido fez aquela viagem lá, ó, chamou a van, chamou todo mundo da igreja e nem lembrou de mim. É assim. Aí, a Marilda adoeceu, a Maneide adoeceu, ficou lá no hospital. Quantos aqui foram lá te visitar? Na hora da dor, ninguém quer saber de ninguém não, gente. Ninguém tem tempo, não. Mas Deus, muito antes, pelo contrário. É justamente nesta hora que nós recorremos a Ele, que nós buscamos a Ele, que Ele nos pega nos braços. Que Ele nos carrega nos braços. Porque a Bíblia ensina que é através das boas obras que somos salvos. A nossa salvação vem da fé em Jesus. O que Jesus diz? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus falou claramente. Mas é muito mais fácil buscar onde não tem vida, onde não tem caminho, onde não tem verdade, do que ir direto para aquele que nos ama de uma maneira tão grande, que fez aquilo que nenhum de nós faríamos. Ele mandou seu único filho para carregar sobre ele todo o nosso pecado, toda a nossa maldade, toda a nossa injustiça. A gente não dá nem um dedinho. Corta, você deixa cortar esse dedinho aqui, olha, para colocar ali na sua irmã, porque ela está precisando. Ah, não, eu vou ficar sem dedinho por causa dela. Ela que tem que ser o dedinho dela. Estou mentindo? Mas Jesus mandou, o Deus mandou, foi um filho inteiro. Foi Jesus inteiro por cada um de nós. O amor do Senhor por nós é tão grande que para nos dar o dom da vida, Ele mandou o que Ele tinha de mais precioso.
o único mediador, o único intercessor, o único que morreu pelos nossos pecados, o único que ressuscitou dos mortos, para que nós possamos ter vida. Jesus passou por tudo que ele passou, por todo aquele sofrimento que ele passou, sem nenhum merecimento, para que os verdadeiros merecedores tivessem vida. Ele sim é digno da vida, tanto que ele ressuscitou, tanto que ele está vivo. Oh, glória. Porque ele foi o único que verdadeiramente merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não existe nada melhor, nada mais precioso do que o amor de Jesus para com as nossas vidas. E ele já deu tantas provas disso. Às vezes, sem nenhum merecimento, a gente não está nem pensando, a gente fala mal e porcamente: oh, Jesus, tem misericórdia, me ajuda aqui. Aí faz assim, tchum, dá um sopro e se resolve. Porque não existe problema nenhum maior do que o nosso Deus. Não existe problema nenhum maior do que o nosso Jesus. Para Jesus não há obstáculos. Para Deus não há obstáculos. Nenhum. Depende só de nós nos humilharmos, de nós nos rendermos aos pés daquele que é digno de toda a honra, toda a glória. Muitas vezes a gente se sente necessidade de se humilhar diante de um deputado. Doutor, que doutor? Né? Às vezes a pessoa mal tem um ensino médio, consegue chegar lá, senta numa cadeira lá porque virou um político, todo mundo fica lá lambendo. Jesus que deu a vida por nós, quer tratar de qualquer jeito. Jesus não se trata de qualquer jeito, não. Jesus é Senhor. Aleluia. Jesus é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Jesus está muito antes, quando foi na fundação do mundo, ele já estava junto de Deus. Ele é a pedra angular. No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós, senão Jesus Cristo? E por que tudo isso? Tudo isso para que nós possamos ter uma vida em abundância. Quando você não entendeu o porquê das coisas na sua vida, não saia correndo em busca dos motivos. Não precisamos ter todas as respostas. Precisamos confiar que tudo está acontecendo por algum motivo. E o motivo é Deus Todo-Poderoso querendo ouvir o seu clamor. Deus Todo-Poderoso querendo ouvir a sua voz. A gente não sente falta de conversar com os filhos da gente? Quando eles viajam, quando eles saem um pouquinho para longe da gente, a gente não fica doido para ligar, para conversar? Oh meu Deus, será que fulano já comeu? Será que está dormindo? Deus também. Deus ama a gente de uma maneira tão preciosa, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão maravilhosa, que Ele gosta quando a gente chama: oh Jesus. A gente fala até com doçura, né? A gente fica humildezinho, né? Oh Jesus, tem misericórdia de mim. Oh Jesus, tem dó de mim. Até em sonhos, vocês já repararam? Que quando a gente está em perigo, até em sonhos, a gente fala: o sangue de Jesus tem poder. Até em sonhos a nossa alma almeja, clama e busca, e sabe a direção, e sabe o caminho, e conhece o caminho, porque nós sabemos o caminho. Porque quando a gente veio, o nosso Pai que nos permitiu vir aqui, Ele nos trouxe já conhecendo, nós já sabemos. Nós sabemos que Ele tem um amor imensurável por cada um de nós, que Ele nos conhece intimamente. Ele sabe que somos falhos, carentes, necessitados e totalmente dependentes dEle. Mas Ele quer que a gente conte para Ele, que a gente confie nele. Confiar no Senhor é tudo que Ele quer de nós. Porque a salvação depende da fé que nós tenhamos em Jesus. Porque ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Sem Jesus, nós não iremos ao Pai. Não existe caminho sem Jesus, não existe. Nós podemos
podemos ser muita coisa enquanto estamos com saúde. Um arranhãozinho, um queimadinho, um beliscãozinho, dói. Machuca. Não é assim que acontece com as nossas vidas, com os nossos corações? Nós precisamos deitar no colo do Pai, nos colocar na dependência e confiar e dizer: Senhor, Tu és santo. Senhor Jesus, meu único intercessor. Senhor Jesus, o único que pode me levar até o Pai. Toma minha vida em Tuas mãos. Toma meu coração, Jesus. Transforma, tira tudo que não provém de Ti, da minha vida, do meu caminho, dos meus pensamentos. Jesus, vem me visitar. Jesus, vem me fazer companhia. Mas sabe quando a gente fala assim? Jesus já está com a gente no colo há muito tempo. Aleluia. Glória a Deus. Porque não existe conforto maior do que um colo, um ninar de um pai amoroso, um pai que conhece o íntimo do nosso ser, um pai que quando diz vai, a gente vai, quando diz vem, a gente vem. Porque nada acontece sem que Ele saiba, sem que Ele permita, sem autorização do Pai. Há um plano, há um propósito. Deus é Deus de propósitos. Nenhum dos planos do Senhor é frustrado, nenhum. Do dia a irmã Solange estava contando aqui do tio dela que faleceu e que a esposa disse que orou 30 anos para a conversão dele. Ele se converteu no leito de morte. Foi em vão? Não. Não, o Senhor sabia o momento, a hora. Às vezes a pessoa fica impaciente. Eu não vou orar mais para fulano, não. Eu já desisti de fulano. Se Deus não conhecesse, Ele não seria Deus, gente. Ele sabe os pensamentos que Ele tem de nós. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: eu sei os pensamentos que tem de vós, pensamentos de paz e não de mal. Deus não tem nenhum pensamento de mal para ninguém, porque em Deus não há nenhum mal. Um Deus que tem coragem de mandar o filho dele para a cruz, apanhar. Era humilhação naquela época. Eles mostram Jesus com aquela tanga lá, aquele pano cobrindo. É mentira. Jesus foi escorraçado nu pelas ruas porque era uma humilhação muito grande. Era a maior humilhação que existia. Então Jesus apanhou, carregou aquela cruz nu. Por que Jesus estava nu? Porque Ele estava vestido dos nossos pecados. Aleluia. Ele estava sobrecarregado da nossa maldade. Foi essa veste que Jesus usou na cruz. E quando Jesus ressuscitou, como Ele estava? Com vestes brancas, resplandecentes. Aleluia. Porque a salvação chegou. Acabou, meus filhos, acabou. Venham, Pai, eu sou o caminho. Vem. Acabou. Nada mais pesa sobre vocês, porque eu carreguei sobre mim os vossos pecados. Aleluia. Eu tirei de vocês o peso que tirava a sua alma, que levava a sua alma para Satanás. Ele não tem mais nenhum poder, porque a sua alma é minha. Eu paguei alto preço por você. Foi isso que Jesus disse quando Ele subiu com aquelas vestes resplandecentes. Foi isso que Ele disse quando Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para nos provar que a vida é eterna, há uma vida melhor, há uma vida que só Ele pode nos dar. E a cada dia temos que esperar e confiar e crer e lembrar: Jesus, eu estou aqui. Jesus, vem comigo. Ele ama ouvir a nossa voz. É igualzinho a nós. Nós somos feios, mal. A gente ama ouvir a voz dos filhos. Imagina Jesus. Ele fica tão feliz ouvindo a nossa voz, o louvando, glorificando, o honrando, dizendo que só Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, que não há nada nem ninguém maior nem melhor do que Ele em todo o planeta, no mundo.
mundo não existe, não haverá, nunca mais haverá um ser como Jesus aqui em cima dessa terra. Nunca mais. Glorificado e exaltado seja o Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Vamos lembrar disso, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Antes de recorrermos ao amigo, antes de recorrermos ao vizinho, antes de recorrermos a qualquer pessoa, recorra àquele que verdadeiramente quer te ouvir, quer te salvar, quer te ajudar, sem mentira, sem engano, porque em Jesus só há verdade, só há paz, a salvação, ao caminho, a verdade, a vida. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Manuel. Cumprimentamos todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Olha, meus queridos, minhas queridas, a irmã Marilda falou, Solange falou que